Boa noite a todos. Somos todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. E como é de praxe neste momento, nós vamos fazer a nossa prece, fechando levemente nossos olhos, levando nosso pensamento firme ao Pai, pedindo Ele que nos proteja, nos ampare e principalmente que nos dê aquela força necessária que possamos enfrentar as nossas dificuldades dos nossos dias. Com certeza estamos num plano de provas e expiações, mas não significa que nós temos só sofrimento, meus irmãos. Se tivermos fé e acreditar no nosso anjo da guarda, com certeza esses dias de turbulência serão passados e seremos felizes buscando sempre o nosso crescimento. Então, no momento difícil, pensem, façam uma prece, peça a proteção espiritual do seu anjo da guarda. Com certeza, esse problema rapidamente vai desaparecer e nós teremos a força necessária para seguir a nossa jornada. E com a entrada de cada um dos senhores aqui nessa casa, todos já estão sendo assistidos. Fluidos estão sendo emanados para vocês e com certeza que ao retornar aos seus lares, todos voltarão melhores quando aqui chegaram. E que assim seja. Que assim seja. Amigas, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos nesta casa que é uma casa de todos nós. Sintam-se pertencentes a essa instituição que abre sempre suas portas para nos acolher, para nos apoiar, para nos incentivar, para nos educar, trazendo todo o auxílio que sempre precisamos. Sintam-se confortáveis para encontrar aqui aquilo que vocês sentirem necessidades. Esse é o nosso papel. Na noite de hoje, aproveitando esses momentos em que nos reunimos, fomos convocados a refletir um pouquinho sobre um texto ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, intitulado Endireitai os Caminhos. Uma bela reflexão que o Espírito Emmanuel traz frente à nossa conduta para com a vida, utilizando o livre-arbítrio que nos é concedido, demonstrando a cada um de nós, de maneira irrefutável, a falta de compromisso que inúmeras vezes temos para conosco e para com a vida. Não que hajamos assim propositalmente, mas desatentos com as nossas responsabilidades, adentramos por caminhos tortuosos e por isso o Espírito Emmanuel, apoiado nas palavras do Cristo, demonstradas por João no seu Evangelho, no primeiro capítulo, convocando-nos a que aprendamos a endireitar os caminhos pelos quais nós seguimos. Como espíritos imortais que somos, temos um passado muito longínquo, muito longo, no qual vivenciamos inúmeras experiências. A doutrina espírita nos ensina que fomos criados simples e ignorantes e que, através das nossas experiências, ao longo dos séculos, encarnação após encarnação, tanto no plano material quanto no plano espiritual, aprenderíamos a desenvolver as nossas habilidades. Fomos criados num estado que podemos chamar de neutros, nem tendentes ao bem, nem tendentes ao mal, mas com a opção de escolher, tendo gravados em nós, na nossa própria consciência, as leis divinas. Deus nos concede o entendimento de que tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas escolhas, gerarão consequências. E essas consequências retornarão a nós para que possamos, através delas, nos reabilitar perante os erros cometidos ou receber as bênçãos perante o bem praticado. E nessas experiências que nós levamos ao longo das reencarnações, em função do egoísmo, da vaidade, do orgulho que paulatinamente vão se enraizando no nosso ser, começamos a praticar pequenos delitos para com a lei divina, que podem ser traduzidos como os tortuosos caminhos
que nós optamos por seguir. Caminhos esses largos, sinuosos, convidativos, pois trazem a nós tudo aquilo que vem fomentar as nossas imperfeições, que vem alimentar as viciações que ainda temos e que vem, em especial, nos afastar do objetivo primordial que o Cristo nos convida a vivenciar, que é aprender a seguir pelo caminho estreito que leva à porta estreita. No Evangelho, Jesus nos diz que o caminho largo é o caminho da perdição, onde a grande maioria de nós segue. E que o caminho estreito que leva à porta estreita é um caminho mais difícil, que requer esforços, pois é preciso que aprendamos a deixar para trás tudo aquilo que nos leva a perder tempo, a desperdiçar energias, a cometer delitos perante a lei divina e que nos causam uma série de embaraços. Sobre essa reflexão, o Espírito Emmanuel traz algumas palavras que eu vou tomar a liberdade de lê-las para que não perdamos a beleza daquilo que Emmanuel nos diz. Ele fala assim: em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua presença, pela sua paz, e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? E que em esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, que nos convida a endireitar os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se à alma do Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. E aí ele nos faz uma reflexão. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás a teu lado com a sua bênção. Emmanuel nos deixa claro, amigos e amigas, que apesar de alimentarmos a fé no Cristo, nas suas promessas, nos seus conselhos, falta-nos coragem de pormos em prática os seus preceitos, trazendo os conceitos do Evangelho para a nossa vida, para que através daquilo que o Cristo nos ensina, tenhamos nós a possibilidade de nos transformarmos e transformar a vida, transformar o ambiente onde vivemos. Rogamos auxílio, mas não fazemos nada para nos ajudar. Pedimos proteção, mas nos atiramos ao perigo. Rogamos saúde, mas não cuidamos do nosso bem-estar. Pedimos uma infinidade de coisas e não fazemos nada de nossa parte para merecê-las. Jesus está conosco sempre. Nos envolve com o seu carinho e com o seu amor de maneira irrefutável. O grande problema é que nem sempre estamos atentos a tudo aquilo que o Cristo faz por nós. Porque estamos preocupados com as nossas necessidades materiais, que nós imaginamos inquestionáveis.
mas que no momento em que nos libertarmos do plano material, retornando à ambiência espiritual, ou seja, à nossa essência, o mundo causal, nós nos daremos conta de que tudo era supérfluo, de que gastamos energia por nada, de que estávamos atentos com a face errada da existência. E por isso é preciso que reflitamos, amigos e amigas, sobre tudo aquilo que fazemos ao longo da nossa existência, aproveitando a bênção que nos é concedida de conhecermos o Cristo, de termos contato com o seu Evangelho, em especial nós que temos a oportunidade de ter contato com o cristianismo redivivo, através das informações que os Espíritos trazem a nós desde o século XIX, procurando nos esclarecer, abrindo os nossos olhos para que entendamos que a nossa essência é espiritual. Nós não somos só o corpo que nós vemos no espelho. Nós somos, segundo consta em O Livro dos Espíritos, os seres inteligentes da criação divina. E por sermos nós os seres inteligentes, é preciso que utilizemos esse recurso que nós adquirimos ao longo de muitos e muitos milênios, através de muitos esforços, para que através da aquisição moral e intelectual que viemos acumulando ao longo das reencarnações, possamos viver com inteligência, com discernimento, lembrando do Cristo, dos seus exemplos, dos seus conselhos, aliados àquilo que os bons espíritos vêm nos informar, para que aprendamos a nos libertar do vício e do erro, das imperfeições que teimam em nos acompanhar, não porque sejam elas as culpadas do que acontece conosco, porque a culpa reside em nós mesmos, visto que as imperfeições existem porque nós as alimentamos. Não podemos fugir das nossas responsabilidades, amigos e amigas. Eu gostaria de vir aqui e passar a mãozinha na cabeça de todos nós, inclusive na minha, e dizer: meu filho, querido, vai tranquilo, que Deus está contigo e Jesus te ajuda. Tudo vai dar certo no final. Mas nós precisamos ter responsabilidade. Porque nós viemos nessa levada de imaginar que tudo é culpa do mundo, que tudo é acaso, que tudo é azar, por muitos e muitos séculos. E é chegado o momento de nós assumirmos a responsabilidade sobre a nossa existência e deixemos de lado o vitimismo e passamos a assumir uma postura de quem sabe o que quer e que se esforça por alcançar os seus desejos. E aqui eu não falo só do que quer e dos desejos materiais, porque esses nunca nos faltam. A vontade de conquistas, a vontade de acumular muitas coisas, a vontade de fazer construções materiais, construções financeiras, construções sentimentais, construções familiares. Mas nós precisamos nos esforçar em especial sobre as construções morais, aquela que o Espírito agrega em si e que ninguém poderá nos tirar. Tesouros imperecíveis, de valor inestimável à nossa eternidade. Tesouros que o Cristo nos convida a acumularmos irrestritamente, pois esses tesouros morais só nos fazem bem. Tesouros que nós viemos acumulando gradativamente de maneira lenta, mas sempre gradativa. Visto que é parte da lei divina, existe uma das leis que regem as nossas existências, que é a lei de progresso, lei da qual nós não podemos fugir. No Livro dos Espíritos, vemos que, ao longo da existência, os espíritos jamais regridem moralmente. Podemos cometer erros, podemos, por incompreensão, por ignorância, cometer crimes, mas jamais retrocedemos perante a evolução que alcançamos. A nossa marcha sempre é progressiva. E Deus nos auxilia nesse processo, oferecendo-nos caminhos
para que venhamos a alcançar os objetivos traçados por Deus a cada um de nós. Contudo, para que o caminho seja trilhado, é preciso que nós demos os passos. É preciso que nos esforcemos por alcançar esses objetivos, lembrando que a reencarnação, meus amigos e minhas amigas, não é um parque de diversões. Não é o Beto Carreiro, não é a Disney. Vamos parar com a propaganda por aqui que já deu para entender. Reencarnação é campo de trabalho. É uma oficina divina que nos é ofertada para que aprendamos a trabalhar as nossas necessidades íntimas, para que burilemos aparemos as extremidades da nossa moralidade e aprendamos a construir a beleza íntima que nós almejamos para nossas vidas, sublimando os sentimentos, controlando os instintos, aprendendo a vivenciar de maneira harmônica com todos aqueles que vivem e convivem conosco. Se nós pegarmos o Evangelho do Cristo, meus amigos, minhas amigas, e analisá-lo de maneira global, de maneira completa, nós veremos que o Evangelho do Cristo é também um manual de convivência. O Cristo nos ensina ali em inúmeros pontos como viver e conviver com as pessoas. Conhecedor Ele das nossas imperfeições, de toda a humanidade, visto que cuida de nós há muito tempo. Sabe o quão difícil é as nossas relações, porque todos somos imperfeitos. E conhece também as dificuldades que temos para nos adaptar às pessoas com as quais a gente convive. E é natural que seja assim. Porque cada um de nós tem o seu ponto de vista. Cada um de nós tem a sua opinião. Cada um de nós tem o direito de fazer as suas escolhas. Mas é preciso que estejamos conscientes de que eu posso fazer algo para aprender a viver em harmonia com todos. Tem um grande ditado que diz que dois bicudos não se beijam. O que nos quer dizer esse ditado? Que quando o orgulho extrapola os seus limites, eu tenho razão e o outro tem razão também. E nunca vai haver consenso, porque ninguém cede, porque ninguém baixa a guarda. E inúmeras vezes na nossa existência essa situação acontece. Quando somos defrontados com alguém que faz parte da nossa vida e que impõe a sua opinião, e nós, no nosso orgulho ferido, impomos a nossa, normalmente em sentido oposto, e aí começa uma batalha para ver quem cansa primeiro e cede no seu ponto de vista. Porém, o Cristo nos ensina que nós devemos fazer esse esforço desde sempre, no primeiro instante. Porque a paz que nós almejamos na nossa vida é dependente desse esforço que nós devemos fazer em conviver em paz. Em O Livro dos Espíritos, Kardec questionou o que seria a caridade, segundo Jesus a entende. E é muito fácil nós interpretarmos a caridade no nosso ponto de vista, imaginando que caridade é oferecer o alimento a quem tem fome, a roupa para quem passa frio, o cobertor para quem não tem com o que se cobrir, o material escolar para a criança que não tem condição de comprar, o remédio para quem não pode cuidar da sua saúde, e assim vai. Um monte de experiências que são baseadas no que eu posso oferecer. Pegando um outro exemplo, que é muito importante, alguém que eu sei que está doente, eu vou lá visitar. É uma caridade. Nunca deixará de ser. E é importante que façamos esses esforços. Pois como nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo,
Palavras lindas não matam a fome de ninguém. Nós precisamos nos preocupar com o lado material da vida alheia também. E se temos a oportunidade, a possibilidade de ajudar, que façamos. Que façamos de todo o coração. Mas a caridade, tal qual a entende Jesus, é diferente disso. Jesus entende a caridade como o perdão das ofensas, a compreensão das imperfeições alheias e a indulgência. Prescrições de relacionamento interpessoal. Essa é a verdadeira caridade que o Cristo nos prescreve. Aprender a compreender as pessoas à nossa volta, nos esforçando para conviver com elas, entendendo que são imperfeitas, entendendo que hora ou outra vão errar, entendendo que elas podem fazer ou falar algo que me fira. Mas eu vou entender, eu vou compreender, eu vou perdoar e eu vou continuar as amando da mesma forma como sempre amei. Essa é a caridade que precisamos aprender a pôr em prática, para que através dessa transformação íntima de cada um de nós, nós possamos endireitar os caminhos da vida, preparando-os para que o Cristo possa trilhar os caminhos pelo mundo, nos guiando em direção àquelas pessoas que tanto precisam do Cristo. O Espírito Emmanuel reflete, dizendo que inúmeras vezes pedimos o auxílio do Cristo e não nos damos conta de que o Cristo está presente conosco através das pessoas que convivem com a gente, que são inspiradas a nos tocar o coração, a nos trazer palavras de auxílio, gestos de carinho, apoio material. Nós rogamos auxílio ao Cristo e não nos preparamos para receber a sua resposta. Esperamos milagres, coisas espetaculares, mas a ação divina, o apoio do Cristo sempre são muito discretos, sutis, apesar de eficientes. E começamos a reclamar, a maldizer, a imaginar que somos esquecidos e podemos entrar em processos depressivos, podemos nos desmotivar, podemos nos entristecer, podemos perder os rumos das nossas existências, justamente por estar desatentos a todas as bênçãos, a todo o carinho, a todo o apoio que recebemos a todo momento nas nossas existências. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Estejamos atentos à vida e aos mecanismos divinos de auxílio que nos envolvem, que estão conosco sempre. Lembremos do Cristo, o nosso divino amigo. Ele que se fez homem, estando junto conosco para que, ao nosso lado, pudesse eternizar os seus ensinamentos, pudesse eternizar os seus exemplos, para que de verdade os nossos corações pudessem ser tocados. Utilizando a matemática, daqui 4 anos nós chegaremos a 2030. Voltando 2000 anos atrás, nós vamos lembrar que Jesus começou as suas pregações aos 30 anos de idade. Então estaremos completando 2000 anos de Jesus junto conosco. E de lá para cá nós sentimos ainda enorme dificuldade em compreender o que o Cristo tem a nos ensinar. Encontramos enorme dificuldade em praticar aquilo que ele nos ensina. Não nos falta sensibilidade. O que nos falta é atenção. É preciso que aprendamos a utilizar tudo aquilo que Jesus nos ensinou para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que vivem conosco. A vida é uma grande escola.
E nessa escola em que estamos vivendo essa experiência material hoje, já estiveram ao nosso lado inúmeros irmãos e irmãs que demonstram para nós de maneira inquestionável a importância do esforço na prática do bem e no adequar a sua existência aos ensinamentos de Jesus. Criaturas que, como nós, passam por dificuldades sem fim, que tiveram suas dores, que tiveram dificuldades, que enfrentaram doenças, problemas financeiros, todos aqueles problemas, dificuldades e desafios que todos nós enfrentamos. Mas, diferentemente da grande maioria da humanidade, esses irmãos e irmãs abnegados deixaram de lado a dor, a dificuldade e os desafios, de lado moral, porque era preciso enfrentá-los e não podemos nos eximir daquilo que a vida nos impõe, mas relegaram a segundo plano, não dando importância excessiva às dificuldades e desafios da vida, e mantiveram o foco naquilo que Jesus lhes convidava a fazer. E por isso é preciso que estejamos atentos a como nós agimos perante o que a vida nos oferece. Inúmeras vezes, irmãos e irmãs, nós acordamos de manhã e ao abrir os olhos e ao respirar o ar puro da manhã, vendo as primeiras claridades do sol que surge no horizonte, vem à nossa mente uma tempestade de pensamentos que nos trazem à lembrança todas as dificuldades que precisaremos enfrentar no dia. Problemas para resolver, dores para enfrentar, dificuldades que nos tornarão o dia muito difícil. Mas nós precisamos nos encorajar naquele momento, saindo daquele estado de torpor, enchendo os nossos pulmões de ar, o nosso coração e o nosso cérebro de bom ânimo, para que, saindo do leito, tomemos a postura ereta e, de olhar fixo no horizonte, sigamos a nossa existência, entendendo que é preciso lutar para que as vitórias aconteçam. É preciso esforço para que as situações da vida mudem. É preciso lágrimas para que muitas vezes a engrenagem do coração se lubrifique e transforme as dificuldades íntimas que nós temos em virtudes geradas através dos nossos próprios esforços. O Cristo é o nosso exemplo de toda a vida, de toda a eternidade. Que os exemplos do Cristo estejam vivos no nosso coração e nos ajudem a endireitar os caminhos da nossa existência, para que sigamos o rumo reto em direção àquilo que nós tanto almejamos. Que possamos semear pelos caminhos onde trilhamos as sementes do nosso bom esforço, para que ao olhar para trás, vejamos aquelas sementes crescendo, florescendo, frutificando, dando ensejo para que aqueles que seguem atrás de nós encontrem um caminho diferente, mais ameno, mais tranquilo e mais feliz. Somos todos nós obreiros do Cristo, aonde quer que estejamos. Independente do nosso grau de instrução, do nosso grau evolutivo, todos nós somos servidores do Cristo. E o Cristo conta conosco, porque é através de nós, amigos e amigas, que Ele pode se fazer presente na vida de todos aqueles que sofrem. Jamais duvidemos disso. Amigos espirituais estão à nossa volta incessantemente nos inspirando à prática do bem. Aprendamos a ouvir as nossas inspirações, aqueles conselhos que chegam à nossa mente, e antes de duvidar se temos capacidade de ser úteis, se podemos ajudar, façamos. Façamos o bem sem medo, porque quem faz o bem
sempre tem boas companhias. E as boas companhias sempre irão nos apoiar em tudo aquilo que fazemos para que o bem seja feito de verdade e alcance os objetivos aos quais ele foi direcionado. Somos todos nós a luz do mundo, como nos disse o Cristo. Façamos brilhar a nossa luz através do esforço, através da coragem, através da resignação, através da fé. Tenhamos no Cristo o nosso apoio irrestrito. Nos liguemos a Ele através dos bons pensamentos, das orações, das boas lembranças, e tenhamos certeza que o Cristo nos apoiará e nos incentivará em todas as nossas boas proposições. Que as bênçãos do Cristo, amigos e amigas, nos envolvam e nos fortaleçam por todo sempre. Que saiamos daqui hoje convictos de que nós somos capazes de mudar o mundo. Que nós temos em nós tudo aquilo que nós precisamos para construir a felicidade da nossa vida. Não tenhamos medo de ser felizes, mas lembremos sempre que felicidade não é algo que eu tenho só para mim. Felicidade é uma construção coletiva. Façamos os outros felizes e a felicidade estará sempre conosco. Eu agradeço a atenção de todos e convido os irmãos e as irmãs que, junto conosco, façamos a prece de encerramento, convidando a todos a serenar o pensamento. Aqueles de nós que nos sintamos confortáveis podemos cerrar os nossos olhos. E convido a todos também a lembrar de Jesus, da maneira como cada um de nós guarda Ele no nosso coração. E com a imagem do Cristo no nosso pensamento, mentalmente conversemos com Ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, conversando um pouquinho sobre o Teu Evangelho, sobre os Teus exemplos, relembrando tudo aquilo que faz por cada um de nós. Obrigado, Jesus, por não desistir da gente. Obrigado, Senhor, por nos incentivar, por nos proteger. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos é concedida da reencarnação. Que este mundo de expiações e provas, Senhor, possa ser o ambiente onde nós transformaremos o nosso íntimo. Dá-nos coragem, dá-nos força, Senhor, para que possamos enfrentar as dificuldades, vencendo-as e aprendendo com elas, e assim nos transformando para nos aproximar cada vez mais de Ti. Que as Tuas bênçãos estejam sempre conosco, com cada um de nós, nos incentivando e nos protegendo. Que as Tuas bênçãos nos envolvam, fortalecendo a nossa saúde, dando-nos bom ânimo e disposição. Que o Teu auxílio, Mestre, possa ser direcionado aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Senhor, nesse instante, por todas as pessoas que nós lembramos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que a Tua paz, que as Tuas bênçãos, Jesus, envolvam e protejam a todos, onde quer que estejam. E assim, Mestre, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que o Teu auxílio possa permanecer conosco, nos amparando e nos protegendo sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores, e que assim seja. Muito obrigado pela atenção.